Olá, meu nome é Juliane Stefan e eu sou dermatologista da GSK Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre dermatite atópica. Sejam bem-vindos. Esse é o meu conflito de interesses. A dermatite atópica é uma das doenças mais comuns inflamatórias da pele. Ela é uma doença crônica e recidivante, e ela é mais frequente nos indivíduos que têm história familiar de atopia. Em relação à prevalência, ela comete de 10% a 20% nos países desenvolvidos, e 80% dos casos se apresentam de forma leve. 70% dos casos tendem a ter remissão espontânea antes da adolescência, mas é importante lembrar que esse quadro pode abrir em qualquer fase da vida, inclusive no paciente idoso. A gente já tinha o conceito de inflamação sistêmica na psoríase e agora, mais recentemente, tem sido debatido que a dermatite atópica também é uma doença sistêmica. E por que se pensa nisso? Então, a maior ativação imune foi relatada recentemente nesses pacientes com dermatite atópica. O aumento de células T ativadas, aumento de citocinas circulantes e marcadores cardiovasculares. E alguns estudos também demonstraram um aumento de doenças cardiovasculares nesses pacientes. Em relação aos imunobiológicos, é importante lembrar que o dupilumab tem seu efeito na inflamação e também na disfunção de barreira da dermatite atópica. A dermatite atópica pode estar associada a outras comorbidades, a comorbidades atópicas, como, por exemplo, asma, rinite. Também pode se associar a dermatite de contato por irritante e alérgica, pela quebra de barreira cutânea. Por esse mesmo motivo, a gente pode observar mais quadros infecciosos nesses pacientes, em petigenizações secundárias, por exemplo. Além disso, esses pacientes, como eles têm uma tendência a ter uma piora da qualidade do sono, eles também podem ter um menor desempenho escolar e também podem ter associação com alterações psicológicas e até mesmo psiquiátricas, como ansiedade e depressão. Então, quando a gente fala que a dermatite atópica é uma doença sistêmica, o que a gente está se baseando? Então, os mecanismos causadores ainda não estão totalmente conhecidos e a magnitude dos riscos também não foi bem definida. Então, será que essas comorbidades estão diretamente relacionadas à gravidade ou ao controle inadequado da doença? Será que se esse quadro abre na infância ou na vida adulta, nos pacientes que têm uma doença de longa duração, será que isso estaria associado à natureza sistêmica da dermatite atópica? Ou ainda, se as medidas tomadas durante a infância e a redução da gravidade poderiam proteger esse paciente? Então, são muitas perguntas ainda que a gente precisa de resposta. Mais é importante a vigilância desses pacientes, a detecção precoce de possíveis comorbidades associadas e o gerenciamento otimizado são importantes nesse paciente. O que nós temos de recomendação mais recente do último guideline publicado é que os pacientes e cuidadores devem conhecer a doença, A gente deve dividir a decisão médica, a gente deve compartilhar isso com o paciente e com a sua família. O quanto isso impacta a vida do nosso paciente. O ideal seria que todos os pacientes tivessem acesso a todos os tratamentos disponíveis, E que a gente avalie o nosso paciente, trate o nosso paciente por inteiro, tomando uma decisão compartilhada com esse paciente. E quando esse paciente apresentar comorbidades, o ideal é que a gente tenha uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando junto, com a gente, junto com o dermatologista, esses nossos pacientes. Dentro do tratamento, é importante a gente evitar os fatores desencadeantes nesse paciente. Então, nós falamos que as infecções cutâneas são comuns por conta da quebra de barreira, e a gente sabe que eles podem ter mais infecções, e essas infecções cutâneas, elas podem agravar ou piorar o quadro da dermatite atópica. As mudanças de temperatura, tanto o inverno como o verão, por conta do calor, do suor, podem também piorar a dermatite atópica. Os fatores irritantes também são importantes, então é importante que esse paciente evite os fatores irritantes para que ele não agrave o quadro de dermatite atópica. A parte emocional desse paciente, será que ela está controlada? A gente precisa olhar para essa parte, porque o estresse emocional pode também piorar a dermatite atópica. Lembrar dos alérgenos alimentares, não em todos os pacientes, mas naqueles pacientes que tenham alergia alimentar associada à dermatite atópica, eles também devem ter uma orientação em relação a isso. E os alérgenos, os aeroalérgenos, também podem piorar o quadro de alguns pacientes. Então, dentro do tratamento, o que a gente vai orientar esse paciente? Os cuidados com a pele. Então, esse paciente precisa tomar um banho de forma adequada, Diminuir o uso de sabonete. Se ele puder usar um Sindet, é preferido,
Por outro lado, ele precisa aplicar o hidratante imediatamente após o banho. E o banho, atualmente a gente recomenda um banho morno. Há um tempo atrás a gente recomendava banho frio, mas hoje a literatura já recomenda um banho morno com a imediata aplicação do hidratante logo após o banho com a pele ainda úmida. Os corticosteroides tópicos são drogas de primeira linha no tratamento da dermatite atópica e os inibidores da calcineurina também podem ser indicados para algumas áreas sensíveis. Nos casos mais graves, a gente poderia estar indicando para esse paciente fototerapia, um imunossupressor ou até um biológico. Corticosteroide tópico, ele é droga, então, de primeira escolha, como nós falamos. Ele serve tanto para o controle das exacerbações, que elas podem ser, inclusive, frequentes, né? A gente falou que essa doença pode gerar recaídas para o nosso paciente. E também são indicados no tratamento proativo, depois que esse paciente sai da crise de dermatite atópica, para evitar as recaídas naqueles pacientes que têm recidivas nas mesmas localizações. É importante escolher a potência adequada para o paciente, porque se a gente escolhe uma potência inadequada, às vezes esse paciente vai prolongar o tempo de tratamento e pode até não resolver o quadro dele, né? E esse paciente precisa de uma orientação para que ele use também da forma correta, a quantidade correta, né? E não fique replicando sem orientação médica. Essa tabela, ela mostra o índice terapêutico de vários corticosteroides tópicos. O índice terapêutico, ele vai ver um balanço ali entre o efeito terapêutico do medicamento e os eventos adversos. Quando a gente compara o índice terapêutico do Flutivate, que é a fluticasona, vocês podem observar que ele está dentro ali da mesma faixa do furoato de mometasona e do aceponato de metilprednisolona. E aí, nessa mesma tabela, vocês podem observar que ele vai ter os eventos adversos similares à hidrocortisona, porém, com uma maior eficácia, como vocês podem observar na tabela. Como mensagem final, a gente gostaria de deixar que a dermatite atópica é uma doença complexa, que às vezes envolve diversos profissionais, então a psicologia, a nutrição naquele paciente que tem alergia alimentar associada, o pediatra, o alergista, o dermatologista, então um quadro complexo, né? E a parte emocional desse paciente pode estar comprometida pelo grande acometimento da qualidade de vida que essa doença pode se associar. São diversos fatores desencadeantes, é importante que esses fatores sejam evitados, além do tratamento que vai ser prescrito para o nosso paciente, e um acompanhamento multidisciplinar. Muito obrigada pela atenção.